Olá! E hoje o nosso bate-papo é para contar para vocês uma história muito interessante. Talvez você não saiba, mas nós temos aqui, a poucos quilômetros do centro de Curitiba, um dos lugares de enoturismo mais interessantes e diferentes do mundo. Pessoas de todo mundo vêm para cá para conhecer a Cave Colinas de Pedra. É um túnel ferroviário desativado do Brasil Império que hoje recebe uma cave de envelhecimento de espumantes. Quem está aqui para contar essa história para nós é Rafael Portugal, o proprietário da Cave Colinas de Pedra. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite para contar essa história tão fascinante que vocês conseguiram. É um presente que eu falo aqui para o Paraná, para Curitiba, para a região metropolitana, oferecer essa experiência de enoturismo. Uma cave de envelhecimento de espumantes, um túnel desativado de ferroviário. Como assim, Rafael? É uma história bem interessante mesmo, porque a minha família, de verdade, não veio do mundo do vinho. Então nós somos, vamos dizer, a primeira geração na questão de vinícola, né? E para a gente foi interessante porque esse túnel ele surgiu com uma surpresa para nós. Quando nós adquirimos a área onde hoje nós estamos, esse túnel ele estava lá dentro, mas pertencia à extinta rede ferroviária. E eles colocaram à venda no leilão. E, obviamente, no leilão só haviam 2 pessoas participando para comprar esse túnel, né? Porque não serve para nada, teoricamente. Já estava desativado desde 1969. E a gente acabou comprando esse túnel, mas sem pretensão nenhuma, simplesmente pelo fato dele estar dentro da nossa área. E, passado 5 anos depois da aquisição do túnel, a gente sem saber o que fazer com ele, um belo dia meu pai estava na boca do túnel e saiu lá de dentro um senhor caminhando e veio conversar com ele. E chegou meu pai e disse, sabia que esse teu túnel vale ouro? Meu pai achou estranho, porque para ele aquilo não valia nada, né? A gente não tinha um valor, um uso propriamente dito. E questionou esse senhor o porquê dessa afirmação. E ele nos afirmou que na França várias vinícolas envelhecem espumantes dentro de túneis e que esses túneis da França são frescos e que o nosso também seria fresco, então seria possível receber espumantes. Como a gente não... Só que assim, a parte interessante dessa história, né? O meu pai até hoje não consegue afirmar que, de fato, essa conversa realmente aconteceu. Porque meu pai não tem memória física com esse senhor, ou seja, ele não se recorda de ter cumprimentado ele na mão, ele não sabe o nome dele, não lembra de ter se despedido, enfim. Ele não sabe se foi um sonho ou se um anjo que apareceu para ele. Eu já fico com o anjo porque a ideia foi extraordinária, né? E aí a gente começou a estudar o assunto e descobrimos que realmente na França muitas vinícolas envelhecem as famosas champanhes em túneis. Só que só o fato de ter um túnel não quer dizer muita coisa. Ele tem que ter condições específicas para se tornar uma cave. Então fizemos estudos do túnel para ver essa possibilidade. E descobrimos então que dentro do túnel a temperatura variava entre 16 e 17 graus o ano inteiro. Independente... Constante. Ele não baixa de 16 e não passa de 17. E isso não interfere, a temperatura externa não interfere lá dentro. Então pode ser primavera, verão, outono, inverno, 40 graus, menos 5 lá dentro. Mas é interessante que nós que trabalhamos com vinho sabemos que não é só a temperatura que é um fator primordial no envelhecimento. Não devemos ter a trepidação. E ali do lado vocês também têm ainda um trilho ativado que passa, né, algumas locomotivas. Essa trepidação que passa ao lado não interfere no envelhecimento? Não. É exatamente paralelo ao nosso túnel existe o túnel ativo, Sim. Que hoje passa os trens de carga que vão até o porto e os trens de passageiro da Serra Verde Express que vão até Morretes, né? E essa era uma questão também preocupante. Só que a montanha, o morro onde foi escavado esse túnel, os 2 túneis na verdade, é o morro de granito da época pré-cambriana. Então é uma base sólida. Então em cima, embaixo, de todos os lados é tudo uma rocha só. Então podem passar quantos trens forem que nada atrapalha lá dentro. Acho que até é interessante a gente pontuar aqui para vocês a localização da Cave Colinas de Pedra. Vocês estão em Piraquara, pouquíssimos quilômetros do centro de Curitiba. Ali um acesso muito fácil para quem quer vir do centro. Vocês estão aqui uns 20 quilômetros do centro? Dá exatamente 30 quilômetros da Praça Tiradentes. 30 quilômetros da Praça Tiradentes. Vocês têm ali toda uma estrutura para receber. A gente começa a contar a história, a gente não fala o básico, né, Rafael? Onde vocês estão, a gente se empolga, exatamente. É um lugar que eu tenho muito carinho porque a gente vê tantas pessoas que apreciam vinhos indo tão longe para visitar estruturas, espaços de enoturismo diferentes. A gente tem no quintal de casa algo maravilhoso no pé da Mata Atlântica ali, né? A serra belíssima que nós temos. É realmente um lugar privilegiado que vocês têm a nos oferecer. Então ali nós temos uma temperatura constante, 14 e 16 graus.
livre da trepidação, e o que vocês conseguem ter de volume de envelhecimento de produto de espumante ali? Atualmente construído, nossa estrutura suporta 60 mil garrafas. Isso com a construção que a gente tem ali, várias caves, né, que a gente construiu dentro do túnel. Mas temos um projeto de ampliação, aí de uma forma um pouco mais industrial, com gaiolas, pallets, né, e que a gente consegue ampliar para 1 milhão de garrafas. E é até interessante falar que quando a gente fala num espaço que está no pé da Mata Atlântica, não é um ambiente essencial e produtivo para as variedades viníferas. Então, vocês não produzem a uva ali, vocês recebem um espumante pronto e fazem a parte do envelhecimento ali na cave, não é? Exatamente. Então, logo que nós tivemos essa ideia de transformar o túnel numa cave, descobrimos que a nossa região não é propícia para o plantio de uva, pelo menos não para as uvas europeias, né, que são usadas para os espumantes. Então, nós procuramos um parceiro, fomos até o Rio Grande do Sul, onde nós conhecemos o senhor Mário Gais, que é um enólogo, assim, que não precisa falar muito sobre ele, que já até arrepia, né? O cara é um fenômeno. Vamos fazer um parênteses aqui, o Mário Gais, ele é um enólogo chileno que foi um visionário e viu na Serra Gaúcha um potencial para produzir os melhores espumantes do mundo, e foi ele o responsável por mostrar para todo mundo vitivinícola o potencial do Brasil para produzir borbulhas. E hoje ele produz as melhores borbulhas do Brasil, e o Rafael tem o prazer de estar perpetuando essa experiência, de receber parte da produção do Mário Gais para ver como que esse espumante ele envelhece, evolui numa cave, porque é uma experiência, não é? Uma experiência de fato. Então nós tivemos a grande sorte, né, do seu Mário aceitar essa parceria conosco. Ele é visionário. Ele gosta dessas coisas diferentes. Gosta. E né, eu vou até abrir um parênteses aqui, né? Você falou da região ali do Rio Grande do Sul. Pinto Bandeira hoje tem denominação de origem em referência aos vinhos espumantes. Então, para quem não é muito conhecedor do mundo do vinho, isso é uma chancela mundial dizendo que aquela região é especialíssima na produção daquele tipo de vinho. E é o único país do mundo, o único lugar do mundo fora do velho mundo, fora da Europa, por exemplo, que tem denominação de origem. Nem os nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile, tem essa... E isso é muito valioso porque o brasileiro ele tem um complexo de vira-lata, e não me entendam mal, mas é algo cultural que a gente tem de achar que sempre país vizinho ou alguém produz algo melhor do que nós. Mas os nossos espumantes, eles são um dos melhores do mundo, Os melhores do mundo, hoje é referência mundial. O Brasil é respeitadíssimo fora do Brasil. Às vezes a gente gasta até um pouco mais tomando um espumante argentino, alguma coisa de Chile, e o que a gente tem em termos de qualidade, ele é muito melhor. Ah, não, espumante a gente é disparada. Argentina, Chile, Uruguai, enfim. Em relação a espumante, não, hoje a gente é referência mundial. Hoje os melhores espumantes do mundo são produzidos na França e no Brasil. Pena que o brasileiro ainda não descobriu isso. Ainda. Né? A gente traz, por isso que a gente está aqui, né? Para falar isso para vocês. Para vocês bebam espumantes brasileiros. Não tem por que vocês gastarem um monte de dinheiro com champanhe francês, sendo que a gente tem produto nacional de qualidade tão boa quanto. Sim. E às vezes muito melhor, só que a gente nem imagina. E a preços muito melhores, né? Exatamente. Mas, enfim, então a gente fechou essa parceria e descobrimos que o nosso projeto era inédito em vários formatos. Não só inédito na questão de... Isso é inédito no mundo. Na questão de envelhecimento em túnel de trem. Não existe nenhuma vinícola no mundo que faz isso. E nenhuma vinícola que faça só parte do processo como nós. Todas as outras vinícolas fazem todo o processo. Às vezes podem adquirir até a uva de um outro lugar, mas faz todo o processo. Nós fazemos apenas o processo de envelhecimento e a finalização do processo é feita por nós. Ou seja, a degorgement, que é o termo usado, que é o momento que a gente retira as leveduras e decide que tipo de espumante que a gente vai fazer, se vai ser uma Natura, Extra Brut, Brut, Sec, Demi-Sec, enfim. Esse processo é feito por nós. E vocês têm toda essa continuidade, né, dessa terceira parte, no caso ali na cave, na colina de pedra. Sim, toda essa estrutura nós temos lá. Então só a primeira parte do processo, ou seja, o plantio, colheita, vinificação, primeira e segunda fermentação, isso é lá na Gais. Então lá em Pinto Bandeira, na família Gais, eles são responsáveis por essa parte do processo, e aí nós compramos deles uma quantidade X de garrafas, e aqui então nós nos responsabilizamos. E vocês já chegaram a fazer uma comparação do espumante que envelheceu o mesmo tempo na Gais com o espumante de vocês envelhecendo, amadurecendo no túnel? Todos os anos fazemos isso. E o que vocês percebem de diferente? Olha... tem que ter alguma coisa que chama característico, né? A atenção dessa diferença. Não, tem. Eu acredito que a gente consegue
ter uma quantidade de perlagem e no sabor dá uma pequena diferença. Mas Hoje tem que ser tem que ter um paladar muito aguçado para conseguir perceber. Mas dá uma pequena diferença, sim. Talvez hoje, né, nesse momento, seja algo sutil, mas com toda essa mudança climática que a gente vem entendendo que está acontecendo, para um médio e longo prazo possa ser uma alternativa para a gente manter um frescor e uma complexidade aromática nos produtos que estão envelhecendo num ambiente livre dessas interferências externas. Não é? Livre de interferência externa, livre de ter um problema, por exemplo, existem muitas caves que são refrigeradas por ar-condicionado, literalmente, né? Então, uma queda de energia, até o gerador ligar e ligar o ar-condicionado de novo, vai dar um gap ali, né? Uhum. Então, a gente tem essa garantia que a gente consegue manter 365 dias por ano a mesma temperatura, né? Então, para nós, isso, tendo energia, sendo frio, calor... E é bem legal, vamos voltar um pouco na questão histórica, porque eu sou uma jornalista e eu adoro contar histórias, adoro beber vinho e contar histórias, então acho que dá um match perfeito. O túnel ali que vocês têm, que vocês adquiriram, né, que foi desativado da época do Brasil Império, Princesa Isabel passou por lá. Sim, sim. Então, além dos espumantes dormirem o sono dos anjos por lá, a Princesa Isabel teve esse caminho. Eu falo que ali nós temos um complexo turístico, na verdade. Porque a gente fala da vinícola e tal, então o enoturismo. Aí nós temos o ecoturismo, porque a gente está no meio da Mata Atlântica. Nosso vizinho, literalmente, o nosso vizinho é o Parque Estadual do Marumbi. Uhum. Então, da nossa área para frente já começa a Serra do Mar do Paraná. Então o enoturismo, o ecoturismo, temos o turismo gastronômico, porque lá nós também temos um restaurante. Na verdade, agora estamos inaugurando o segundo restaurante. Mas tem um que a gente já está ativo desde o dia da inauguração. Inclusive, eu falo que o nosso negócio é familiar, né? Eu e meu pai administramos lá a cave e a minha mãe administra o restaurante. Não só administra, como ela é a nossa chefe da cozinha. Que legal. Então é um negócio bem familiar. Então é o ecoturismo, enoturismo, turismo gastronômico, então junta tudo. Né? Tem o turismo histórico também, sim, né? Porque, claro. Como se falou, o túnel, ele foi construído entre 1881 e 1883, inaugurado em 1885 com a primeira viagem da Princesa Isabel a Curitiba. Que bacana. E o restaurante fica numa antiga estação também de 1885. Olha só. Então tem toda essa parte histórica, é uma experiência, como você falou no começo, literalmente é uma experiência. E quando a gente chega na Cave Colinas de Pedra, eu já conheço, mas eu quero que você conte para os nossos ouvintes, os nossos espectadores que estão vendo, qual é a experiência que eles vão viver na Cave Colinas de Pedra? Bom, primeiramente a gente faz uma apresentação contando a nossa história, que eu acho que a gente tem uma história muito bacana para poder dividir com as pessoas, não só a história da estrutura, mas sim da nossa construção, da nossa família. Então a gente consegue se aproximar muito dos nossos clientes. Então a gente já cria um vínculo com eles nessa primeira apresentação. E aí em seguida nós fazemos uma visita guiada na cave, no túnel, né, propriamente dito, e lá nós apresentamos uma aula sobre espumantes. Então nessa aula a gente apresenta história do champanhe, como que se produz um espumante pelo método tradicional, que é o que nós fazemos lá, que coincidentemente é o mesmo que é feito o champanhe, e também contamos curiosidades dos cuidados que nós temos que ter com uma garrafa. Porque eu brinco, eu falo assim, não adianta nada nós vinícolas nos esmerarmos para entregar um belo de um produto e o cliente, o consumidor não tratar aquela garrafa com uma forma correta, carinho, com o mesmo carinho, sim. Porque sim, se ela não fizer com carinho, da forma correta, ela vai interferir no sabor. Até porque nós temos um organismo vivo, né, evoluindo em garrafa e ele precisa ter um cuidado nosso também. É como uma planta, como não é? Como uma planta. Então ela tem que ser cuidada, literalmente. Sim. Então a gente ensina a gente dá todas as dicas de como você poder apreciar o espumante, ou seja, todo o ritual para que quando você for tomar, né, for apreciar aquela bebida, ela esteja exatamente da forma que nós cuidamos para ser entregue. Né? Porque dependendo do jeito que você manusear, ou a forma de abrir, forma de servir, enfim, todos têm o seu segredo e vai alterar na hora da degustação. Então nós ensinamos toda a forma correta para que apreciem o melhor produto possível. A gente fala que vocês conseguiram unir um produto de qualidade que entrega o que a gente produz de melhor no Brasil, com uma experiência de enoturismo que não existe, porque quando a gente vai para fora, para a França, ali para a região de Champagne, a gente tem a possibilidade de fazer o enoturismo em túneis, né, que ligavam abadias, igrejas, uma a outra, por rotas de fuga da história.
o que vocês oferecem, que é um túnel desativado ferroviário, não existe por lá. Então eu acho que é tão interessante, o brasileiro não valoriza, mas o que vocês recebem de estrangeiros, porque vocês são muito conhecidos lá na Europa, lá fora, tem muito o alemão, o francês, que vem até aqui procurando viver essa experiência, não é? E às vezes a gente aqui não faz noção do que a gente tem tão próximo. E essa questão de ter hoje os clientes de fora, a gente, vamos dizer que a gente levou sorte, talvez, pode ser essa palavra, mas 2 anos antes de nós inaugurarmos, nós fomos convidados a apresentar nosso projeto em Dijon, na França, para uma chaire da Unesco, que é a cultura e tradição do vinho. E então, desde lá, nós já ficamos conhecidos lá fora. E então, já passou em programas na Holanda, na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha, enfim, vários países lá já passaram alguns programas sobre nós. E, inclusive, recentemente nós recebemos um grupo da Unesco, do mundo inteiro, para fazer uma apresentação nossa aqui na Cave. Então, foi muito interessante. E hoje, quem quiser conhecer a Cave Colinas de Pedra, o que vocês estão oferecendo em termos de estrutura de enoturismo? Bom, além então dessa primeira visita, né, que a gente faz, bom, durante essa visita, além dessa aula, nós temos a degustação dos nossos produtos, né? No túnel? Dentro do túnel, dentro do túnel. Então, logo em seguida, depois que a gente finaliza Quando essa eu fui lá, assisti um trenzinho. Continua lá? Infelizmente não. Na verdade, ele continua lá, mas a gente não utiliza mais ele, porque esse trenzinho, ele surgiu desde o começo e a gente nem imaginava onde a gente podia chegar. E esse trenzinho só cabe em 16 pessoas. E hoje nós atendemos isso. 4, 5 vezes mais do que isso. Olha só. E então acabou que o trenzinho ficou pequeno e infelizmente também veio a pandemia, né? Então com a pandemia a gente teve que nós tivemos que nos adequar. Então esse trenzinho, eu brinco, ele parecia um transporte coletivo, né? Porque as pessoas ficavam muito próximas uma da outra. Sim. E na pandemia, logo que a gente estava saindo da pandemia, ou ainda durante a pandemia, essa questão de proximidade não era legal. Então a gente teve que, né, fazer uma adequação e a gente fez um caminho de pedra agora entre os trilhos. Então em vez de a gente usar o trenzinho, as pessoas vão caminhando. Mas eu vou dizer que no meu ponto de vista, pelo menos a experiência que eu tive com as duas, eu acho que esse caminhar ficou melhor. Porque o trenzinho, por mais que ele fosse legal, assim, eu brinco que ele era meio Disney, né? Ele era um trenzinho, literalmente de trem mesmo, roda de ferro num trilho de ferro. Então tinha aquele barulho do ferro ali, né? E essa caminhada você já consegue entrar e começar a sentir a energia do local, você consegue apreciar de uma forma melhor nessa caminhada. E então o trenzinho infelizmente não tem mais. E aí depois dessa aula, a degustação, que eu acho fantástica, porque é uma degustação diferente. Porque eu já tive muitos clientes que chegaram e falaram assim, olha, eu não tomava espumante, eu não gostava de espumante, mas o teu eu gostei. Eu falei assim, não é que você gostou do meu. Você aprendeu, você gostou do espumante porque você não simplesmente bebeu, como se estivesse numa festa e te oferecessem um espumante que você não sabe qual que é, e simplesmente bebeu por beber. Você, depois de toda aquela aula, você foi preparado, vamos dizer assim, você ficou sabendo de toda a questão de aromas e como que foi feito, que na hora que você bebe, você não bebe, você degusta. Então, você tá entrando aquele produto na tua boca, nas tuas papilas gustativas, de uma forma muito diferente. Não é simplesmente um beber. Então, a pessoa acaba se encantando com o produto. Então, a gente está fazendo um papel muito legal para o mundo do vinho, porque as pessoas acabam conhecendo como que é o produto de fato, né? Não é simplesmente um produto que está numa prateleira, que falam que é um vinho com gás, que não é só isso, tem muita história. Muito. Principalmente quando a gente fala do método tradicional, que envolve processos artesanais muitas vezes. Sim. E demanda, né, um cuidado muito maior. Para você ter uma ideia, os nossos espumantes atualmente estão com 48 meses de maturação. Então, quanto tempo que vocês têm de Cave Colinas de Pedra? Conta pra gente. Então, nossa vinícola vai completar em janeiro próximo agora 10 anos. 10 anos. 10 anos. E para festejar esses 10 anos, nós vamos lançar a nossa primeira espumante que chegou na Cave. Nós temos lá eu acredito que devo ter não sei se chega a 1000, acho que um pouco menos, de espumantes que estão lá. Quando a gente fala em 1000 garrafas, é tão pouco, porque assim, uma Moët, uma vez que clicou, são milhões de garrafas, então a gente fala em 1000, parece um número grande, mas para o universo do vinho é uma produção muito boutique, muito pequena, muito artesanal. E essa questão de 1000 ser pouca, no nosso vai ser muito pouca. Muito pouca. Muito pouca, porque vai ter uma guerra para conseguir. Porque esses espumantes estão com 11 anos de maturação. Olha só. Então nós vamos lançar ela, acredito que agora em 2025, e por ter só 1000,
Vai Então, voar. vai voar. Tem que fazer uma festa, um Tem que fazer uma acontecimento. com pra lançar certeza, tudo com isso. certeza. E como que está assim a estrutura de restaurante? Vocês têm esse espaço para que a pessoa possa ter uma enogastronomia ali na Casa do Ninho de Sim. Pedra? Então, depois dessa visita feita, né, da degustação, aí nós retornamos e servimos o almoço nessa antiga estação, também de 1885, no qual, como eu disse, a minha mãe, que está à frente da cozinha, e lá nós servimos uma sequência de pratos, né? Então vai desde as entradas de queijos, patês, pães, frios, enfim, aí brusquetas, aí veio os pratos quentes, são 4 variedades de pratos quentes, depois mais 5 sobremesas, e todos servidos na mesa, né? E então a pessoa tem essa experiência também gastronômica. Alguns pratos locais, por exemplo, o barreado também faz parte do nosso cardápio. Vocês recebem muita gente fora, Sim, né? Então e a já gente tem tem uma essa proximidade ali, né, com Morretes. A gente está Sim. exatamente no meio do caminho entre Morretes e Curitiba. Ah, olha só. Então tem essa proximidade, né? Então muitas pessoas vêm para cá, às vezes as pessoas passaram de trem ali na frente, conheceram a gente através do trem, quando passam ali, porque a Serra Verde eles fazem a propaganda nossa Ah, que quando, bacana. com os passageiros. Então sempre quando eles passam ali, eles comentam, né, sobre o que é o local. Então é uma propaganda maravilhosa para a gente também. Então, em virtude disso, a gente também incluiu o barreado no prato. Então tem barreado, tem a polenta, que não pode faltar, porque minha mãe é italiana. E a polenta é um prato que eu lembro desde pequena, minha nona fazendo aquele prato para nós. E a gente acabou seguindo também essa tradição. Então são vários pratos e ter agradado. Vocês também têm um espaço para quem quiser passar uma noite ali. Ah, veio o spoiler, hein? Veio o spoiler aí. A gente não consegue se ver. A gente acabou de construir um prédio novo. Nesse prédio novo ele conta com um novo restaurante, que nós temos um projeto aí arrojado para o próximo ano. E não só o restaurante, mas também nós levamos toda a estrutura da finalização dos espumantes, que antigamente ficava dentro do túnel, nós levamos para esse prédio novo. Nós fizemos essa mudança devido à umidade dentro do túnel, era muito alta. E daí toda a parte elétrica dos equipamentos estava dando muita manutenção, então nós acabamos levando para esse novo prédio. E além disso, no terraço, no segundo andar, vamos dizer assim, nós fizemos um quarto completo, com hidromassagem, uma vista maravilhosa para a floresta, para a mata. Tem cozinha também, enfim, toda a estrutura, piso aquecido, uma estrutura maravilhosa que a gente vai começar a receber as pessoas para poderem estar passando uma noite lá, uma noite agradável e curtindo toda a natureza, né? Que bacana. Vocês também são muito fortes em eventos, né? As empresas vão até o espaço de vocês para oferecer essa experiência de ter o contato com a produção, a segunda parte da maturação dos espumantes pelo método tradicional. Hoje a gente recebe muitas empresas que fazem eventos, nós fazemos eventos corporativos, né? E muitas multinacionais, inclusive fazemos toda a apresentação em inglês também. Então existe essa legal. possibilidade, isso também nos ajuda bastante, porque pega uma ExxonMobil, por exemplo, que é um dos nossos grandes parceiros. Quase todas as visitas deles têm que ser em inglês, porque sempre vem o pessoal de fora que não fala o português, né? E lá dentro da empresa todos falam inglês. Então, temos esse diferencial também, né? E eles fazem muito aqueles team building, porque o ambiente é propício, né? A gente consegue unir a nossa história com a história da própria empresa. Legal. Então, temos várias empresas que fazem esses eventos lá e para nós é uma alegria, porque é uma troca de conhecimentos, né? Super. Então é muito legal. E hoje, quais são os produtos que compõem o portfólio de vocês? Quantos espumantes estão... Porque vocês têm o rótulo túnel, não é? Que é o produto que vem da Cavegáis, mas é um rótulo próprio de vocês. Sim. Quais são os produtos que compõem a linha? Bom, hoje nós estamos trabalhando atualmente com 4 rótulos, 3 deles de uva Chardonnay e um de Pinot Noir. Da Chardonnay, que são as brancas, né? Nós temos a Nature, que é uma 0 adição de açúcar. No nosso caso, nós não adicionamos nenhum açúcar. A Extra Brut e a Brut. E já na Pinot Noir, nós temos a Brut, que daí é uma Brut Rosé, tendo em vista que a Pinot é uma uva tinta, né? Sim. E daí nós conseguimos fazer ela Rosé. E atualmente, por enquanto, a gente só tem a Brut na Rosé. Mas temos um projetinho aí para fazer uma coisa diferente. Para fazer umas coisinhas diferentes. Um cortezinho assim, meio do corte de champanhe. E fora, eu sei que o espumante de vocês é uma pequeníssima produção, basicamente só é comercializado lá.
Fora ali da Cave Colinas de Pedra, tem outro lugar que o pessoal pode conhecer o produto Túlio? Não, em loja, infelizmente, não. Exatamente devido à nossa produção ser pequena, né? Nós chamamos a gente de vinícola boutique. É que fica mais chique do que chamar de pequena, né? Para não menosprezar a gente, não, não é menosprezar, mas é valorizar o trabalho artesanal de vocês, sim. não é? Então, a nossa produção é relativamente pequena. Então, por isso, a gente acaba... E a gente trabalha com o enoturismo no sentido das pessoas irem lá conhecer o local. Então, se a gente trabalhar com vendas externas, a nossa cave vai chegar, por exemplo, agora, final de ano, ela vai estar vazia, né? E as pessoas vão lá para conhecer e vão chegar numa cave onde não tem garrafa. Então, a gente teve que decidir, né? Então, uma questão estratégica, uma questão estratégica de mercado. E também para poder agradar as pessoas, para elas chegarem lá e verem de fato as garrafas. Sim. Porque eu poderia encher de garrafa vazia, só para encher os olhos, mas isso ia ser uma mentira e a gente não gosta muito disso. Então, estão lá as garrafas todas cheias, são de fato com espumante, com levedura, é muito legal. Então, assim, hoje, infelizmente, em lojas nós não temos, porém, quem quiser adquirir, que não vai lá, ou que já foi lá e queira adquirir, o nosso contato no WhatsApp, mesmo que faz a reserva, também é possível estar adquirindo, a gente entrega no Brasil inteiro. Então, a gente traz para Curitiba, ou se não tiver em Curitiba, a gente envia, então a gente faz esse serviço também, mas diretamente com a gente. Então, é bem familiar mesmo. É muito bacana. Gente, eu deixo aqui para vocês uma sugestão para vocês viverem essa experiência da Cave Colinas de Pedra. Tem gente que vem do outro lado, do Atlântico, para viver isso, e vocês têm tão pertinho, a 30 quilômetros do centro. Tem ali uma experiência para entender, sem precisar estar pelos corredores, os túneis de champanhe, como que se envelhece um espumante pelo método tradicional. Com toda uma história, com todo um cuidado que faz jus à nossa história, do nosso Brasil Império. Pessoal, Rafael, convida o pessoal para conhecer teu espaço. Meus queridos... Eu volto, já fui tantas vezes e sinto saudade de estar lá de novo. Agora a gente tem uma época de verão que é propícia para ter uma tarde incrível, não é? Ali no espaço de vocês. É uma região maravilhosa. Então fica aqui meu convite a todos vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, que venham prestigiar o Espumante Nacional, pertinho aqui de Curitiba, um lugar pitoresco, um lugar assim super agradável, super familiar. Vocês vão sentir a energia não só do lugar, mas também da paixão que nós, a família Portugal, carregamos por aquele local. Veio nos visitar, a gente vai ficar muito feliz em poder dividir tudo que um dia foi um sonho nosso, se tornou uma realidade e que a gente fez tudo isso para vocês poderem apreciar um bom espumante, uma boa tarde perto da Mata Atlântica, enfim, muitas coisas boas. Entre lá no nosso site ou no nosso Instagram, tem todo o link ali para vocês fazerem a reserva. Importantíssimo fazer a reserva antecipada, tá? Porque a gente tem um número limite de pessoas que a gente atende nos finais de semana. Então faça a sua reserva e venha nos visitar, que nós vamos ficar muito felizes em receber todos. E você, obrigado, Elis, por me receber aqui hoje. Um grande prazer. Eu adoro contar a história de vocês. O máximo que eu posso, eu tento perpetuar uma história linda que a gente tem no quintal de casa. Então depois vocês não falem que é falta de informação, que a gente está aqui contando, dando dicas muito legais que a gente tem no nosso entorno, na nossa região metropolitana e que é muito especial. Seja sempre muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu bate-papo e sucesso sempre. Obrigado. E venham muitas e muitas taças para a gente brindar. Um brinde à vida, como dizemos. Um brinde à vida.